Who's that? There you go. Isaac's alive. That's okay. Okay, you make a picture, I'll put it up. If it's of high quality. Okay. My next one's Joseph, so I've got one. It's just not yet. It's okay. It's okay. All right. Let's pray. Oremos. Oh, Father God, Deus Pai, thank you for your holy word that you have given to us so that we may know about you, obrigado pela tua santa palavra que nos deste para que possamos aprender sobre ti, who you are, quem tu és and who we are. e quem nós somos. Thank you for helping your people since the beginning of time to follow you, Obrigado por ajudar o teu povo desde o início dos tempos a seguir-te and help us to follow you better through what we learned tonight. e por nos ajudar a seguir-te melhor através do que aprendemos esta noite. Oh, Holy Spirit, please open our hearts to what you have to say to us through what we read in your word. Ó Espírito Santo, por favor, abre os nossos corações para o que tens a dizer-nos através da tua palavra. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So, last week, the patriarch Adam died, and his son Isaac became the next patriarch. And interestingly, he's living at Beer Lahai Roi. Então, na semana passada, o patriarca Abraão faleceu e o seu filho Isaque se tornou o patriarca. E, curiosamente, ele está vivendo em Beer Lahai Roi. Why does that name sound strangely familiar? Por que esse nome é tão familiar? Remember that Beer Lahai Roi was the well that Hagar dug, named when God rescued her and her son in the wilderness. Lembre-se que Beer Lahai Roi é o poço que Agar nomeou quando Deus a resgatou, a ela e Ismael, no deserto. I found it curious that that's where Isaac settled in the land of his bully. Eu achei curioso aonde Isaac se estabeleceu, na terra do seu agressor. This week's passage is full of strange similarities and familiarities as the focus moves from Abraham to Isaac. A passagem dessa semana está repleta de familiaridades e curiosidades à medida que o foco passa de Abraão para Isaac. Let's read Genesis 26, verses 1 to 2. Vamos ler Gênesis 26, versículos 1 e 2. There was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, at Gerar. Then the Lord appeared to him and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land which I shall tell you." Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra onde eu lhe indicar. Another famine. Outra fome. Abraham left the land to escape a famine. Abraão deixou a terra para escapar de uma fome. Now Isaac also needs to escape a famine. Agora Isaac também precisa escapar de fome. Abraham went to Egypt, Abraão foi para o Egito, but God warned Isaac to stay in the promised land. So he went to Gerar instead. mas Deus advertiu Isaac para ficar na terra prometida. And just who so should happen to be the king of Gerar? E quem era o rei de Gerar? King Abimelech, his father's old acquaintance. O rei Abimeleque, um velho conhecido de seu pai. Isaac was living in the Negev, a dry and arid land and a place with little rain. Isaac vivia no Negev, um lugar seco, árido e difícil e com pouca chuva. Gerar was on the Mediterranean coastal plain, with plenty of rain and a trade route to the nearby seaports. Gerar ficava na planície costeira do Mediterrâneo, com muita chuva e uma rota comercial para portos marítimos próximos. Plenty of juicy green grass and food trading. Havia muita relva e muito alimento suculento. A great place to be a king. Um grande lugar para ser um rei. God continues speaking to Isaac in verses 3 to 5. Deus continua falando com Isaac nos versos 3 a 5. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands,
and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. This is the first time that God speaks to Isaac. Essa é a primeira vez que Deus falou com Isaac. And here, God hands Abraham's promise to Isaac. E aqui, Deus deu a promessa de Abraão a Isaac. Countless descendants, Descendentes incontáveis, an everlasting land, uma terra eterna and blessings for all the nations of the earth through him. e bênção para todas as nações da terra através dele. The entire promise that God gave to Abraham, he now gives to Isaac. A promessa inteira que Deus fez a Abraão, agora ele fez a Isaac. And what did Isaac have to do? E o que Isaac teve que fazer? Or what does Isaac have to do? O que ele tem que fazer? Nothing. Nada. God is blessing Isaac so much because of his father's obedience and faithfulness. Deus está abençoando tanto Isaac apenas pela fidelidade do seu pai. This principle is throughout the Bible and stated most clearly in Proverbs 20, verse 7. Esse é um princípio que está presente na Bíblia inteira e fica mais claro em Provérbios 27. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. The choices you make today can have lasting consequences. As escolhas que você faz hoje podem ter consequências duradouras. Ask God for wisdom that you make the right choices according to his plans. Peça a Deus que você tenha sabedoria e faça as escolhas certas de acordo com os planos dele. Verses 6 to 7. Versículos 6 e 7. So Isaac dwelt in Gerar, and the men of the place asked about his wife, and he said, "She is my sister." For he was afraid to say, "She is my wife," because he thought, lest the men of the place kill me for Rebekah, because she is beautiful to behold. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem me matar, por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Wait a minute. Espere um momento. Haven't we heard this before? Já não ouvimos isso antes? Haven't we heard this twice before? Não ouvimos isso 2 vezes antes? Like father, like son, I suppose. Como tal pai, tal filho, eu diria. But Isaac wasn't even born when Abraham did this twice before. Mas Isaac não era nem nascido quando Abraão fez isso 2 vezes. And I doubt that Abraham took him aside one day and said, E duvido que Abraão tenha chamado à parte um dia e tenha dito, "My son, meu filho, when you go to another land to escape a famine, quando for para outra terra para fugir da fome, make sure you tell the king that your wife is your sister, lembre-se de dizer ao rei que a sua esposa é sua irmã. and he will give you donkeys and camels." Ele te dará jumentos e camelos. In both cases, the most holy patriarchs who were practically walking around with halos above their heads Em ambos, actively tried to deceive their hosts who were helping them out when food was hard to find. em ambos os casos, os patriarcas mais santos, que praticamente andavam com auréolas em cima das suas cabeças, tentaram ativamente enganar seus anfitriões que estavam a ajudar quando era difícil encontrar comida. At least with Abraham, it was a half-truth. But with Isaac, it was an unmitigated lie. Rebekah was most definitely not his sister. Pelo menos para o caso de Abraão, era meia verdade. Mas no caso de Isaac, era uma mentira total. Rebeca definitivamente não era a irmã dele. Verse 8. Versículo 8. Now it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech, king of the Philistines, looked through a window and saw, and there was Isaac, showing endearment to Rebekah, his wife. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Rachok meyod! Ata tzochek alai? Far out, you've got to be kidding me. Mas o quê? Estás a gozar comigo? Abimelech was not at all impressed. Abimeleque não ficou nada impressionado. Verses 9 to 11. Versículos 9 e 11. Then Abimelech called Isaac and said, "Quite obviously, she is your wife. So how could you say she is my sister?" Isaac said to him, "Because I said, lest I die on account of her." And Abimelech said, "What is this you have done to us? One of the people might soon have lain with your wife, and you would have brought guilt on us." So Abimelech charged all his people, saying,
He who touches this man or his wife shall surely be put to death. Então, Abimeleque chamou Isaque e disse-lhe: Na verdade, ela é a sua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? E Isaque respondeu: Porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Both times, Abimelech shows integrity. Em ambas as ocasiões, Abimeleque mostra integridade. Both times, he upholds the sanctity of marriage. Em ambas as ocasiões, ele defende a santidade do casamento. And both times, he shows great forgiveness. He protected Abraham, and let him live in the land. And now he protects Isaac and lets him live in the land. Em ambas as vezes, ele demonstrou grande perdão. Ele protegeu Abraão e o deixou viver na terra, e ele protegeu Isaque e o deixou viver na terra. And in both cases, Abimelech, king of a pagan nation, protected the divine promise of God, whilst the actual promise bearers put it in jeopardy. Em ambos os casos, Abimeleque, o rei de uma nação pagã, protegeu as promessas divinas de Deus, enquanto os verdadeiros portadores da promessa a colocaram em risco. God's divine promise for Abraham and Isaac was countless descendants who would bless the world, and eventually from whom the Messiah would come. A promessa de Deus para Abraão e Isaque era de inúmeros descendentes que abençoariam o mundo e, eventualmente, do quais viria o Messias. Both times, the women through whom God would make this happen were basically thrown under a bus in case anybody wanted them for the personal harem. Mas em ambas as ocasiões, as mulheres através de qual Deus faria isso acontecer foram basicamente jogadas debaixo de um ônibus para caso alguém quisesse para o seu harém pessoal. Abraham, despite being famous for his faith, and Isaac didn't seem to trust that God would protect them. Abraão, apesar de ser famoso pela sua fé, e Isaque pareciam não confiar que Deus os protegeria. So in this case, God used someone who didn't even follow him to help fulfill his purposes. E nesse caso, Deus usou alguém que nem sequer seguia ele para ajudar a cumprir seus propósitos. Verses 12 to 14. Versículos 12 a 14. Then Isaac sowed in that land, and reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. The man began to prosper, and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks, and possessions of herds, and a great number of servants. So the Philistines envied him. Isaque formou lavoura naquela terra, no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Here we start to see a pattern emerging. Aqui começamos a ver um padrão emergendo. Abraham went to Egypt. While he was there, Pharaoh gave Abraham great riches. Abraão foi para o Egito para escapar da fome, e enquanto estava lá, o faraó deu grandes riquezas para ele. Sometime later, Abraham went to Gerar and was given more riches. Um tempo depois, Abraão foi para Gerar e recebeu ainda mais riquezas. And now here in Gerar, Isaac became very prosperous. E agora em Gerar, Isaque se tornou muito próspero. Why? Por quê? Why did God enrich Abraham and Isaac so much with foreign wealth? Porque Deus abençoou tanto Abraão e Isaque com riquezas estrangeiras. Because he had given Abraham and Isaac a purpose to fulfill. Porque Deus tinha dado a Abraão e Isaque um propósito a cumprir. And when God gives you a purpose to fulfill, he will equip you. E quando Deus lhe dá um propósito a cumprir, ele vai te equipar. We see this pattern throughout the Bible. A gente vê esse padrão na Bíblia inteira. From Moses at the burning bush, Desde Moisés na sarça ardente, God sent Moses to Pharaoh and equipped him with the power to perform miracles to prove that he spoke with God's authority. Deus enviou Moisés ao faraó e equipou-o com poder para realizar milagres, para provar que ele falava com a autoridade de Deus. God commissioned Bezalel to build all the articles for the tabernacle and equipped him with the special ability of craftsmanship. Deus encarregou Bezalel de construir todos os artigos para o tabernáculo e equipou-o com uma habilidade especial para o artesanato. God called Jeremiah to be a prophet and equipped him with the power and the words to speak. Deus chamou Jeremias para ser profeta de Israel e equipou-o com o poder e as palavras para falar. And Abraham and Isaac and soon Jacob are the beginning of this pattern. E Abraão e Isaque, e em breve Jacó, são o início desse padrão. God gave Abraham and Isaac a promise to make them into a great nation, that God would bless them and that all the nations on earth would be blessed through them. Deus fez uma promessa a Abraão e Isaque de torná-los uma grande nação, abençoá-los e que todas as nações da terra fossem abençoadas por meio deles. And this promise became their identity and purpose. E a promessa tornou sua identidade e propósito.
And for that promise to be fulfilled, they needed to survive, grow, and flourish, and maintain their special calling from the other nations around them, and not be absorbed into those nations. E para que essa promessa se cumprisse, eles precisavam sobreviver, crescer e prosperar, e manter o seu chamado especial de serem separados de outras nações e não serem absorvidos pelas nações maiores ao seu redor. And so God equipped them and provided them with what they needed to fulfill that purpose. Então Deus os equipou e proveu o que eles precisavam para cumprir. And this pattern continues in the New Testament. E esse padrão continua no Novo Testamento. As Jesus chose his disciples, he equipped them for their calling. He said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Quando Deus escolheu seus discípulos, ele também os equipou e ele disse: "Segui-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens." And this applies to us today as well. E isso se aplica a nós também hoje. If God calls you for a special purpose, he will and equip you for that purpose. Se Deus te chama para um propósito especial, ele irá equipá-lo para cumprir esse propósito. And now, if you belong to Jesus, the Holy Spirit lives in you and equips you for serving him and following what he wants you to do. E agora, se você pertence a Jesus, o Espírito Santo vive em você e te equipa para viver da maneira dele, da maneira que ele te chamar. Verses 15 to 16. Versículos 15 e 16. Now the Philistines had stopped up all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, and had filled them with earth. And Abimelech said to Isaac, "Oh, go away from us, for you are much mightier than we." Estes tamparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaque: "Sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós." So, finding water in the arid desert is a big deal. So why did the people of Gerar fill the wells with dirt rather than just taking them for themselves? Então, encontrar terra no deserto é algo muito importante. Mas por que o povo de Gerar encheu os poços com terra em vez de pegá-los para eles? Oh, there's obviously something much more going on than just making sure your sheep are not thirsty. Tem algo muito mais em jogo do que apenas garantir que as ovelhas não tenham sede. Remember back a few weeks ago when Abraham made a covenant with Abimelech? Lembre-se de algumas semanas atrás, quando Abraão fez uma aliança com Abimeleque. Genesis 21, 28 to 30. Gênesis 21, do 28 ao 30. And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. Then Abimelech asked Abraham, "What is the meaning of these 7 ewe lambs which you have set by themselves?" And he said, "You will take these 7 ewe lambs from my hand, that they may be my witness that I have dug this well." Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: "Que significam essas 7 ovelhas que separaste das outras?" Ele respondeu: "Aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei esse poço." The wells that Abraham dug were more than just refreshing agua fresca or natural. Os poços que Abraão cavou eram muito mais que apenas águas refrescantes. They were declarations, markers of God's promise to Abraham. Eram declarações, marcas da promessa de Deus a Abraão. God's promise to give him this land, to him and his descendants forever. A promessa de Deus de dar a ele essa terra e a todos os seus descendentes. The treaty established that this well belonged to Abraham and his descendants. O tratado de Abimeleque estabeleceu que este poço pertencia a Abraão e aos seus descendentes. The people of Gerar filling the wells after Abraham's death was essentially an attempt to expunge Abraham's right to the land. O povo de Gerar ter enchido os poços após a morte de Abraão foi essencialmente uma tentativa de eliminar o direito de Abraão à terra, Trying to get rid of his family's presence from the land, tentando livrar-se da presença da sua família na terra, and trying to make a stand against God's promises to Abraham, even if they didn't realize they were fighting against God. tentando se opor às promessas de Deus a Abraão, mesmo que não percebessem que na verdade estavam lutando contra os planos de Deus. Nothing can prevent God's plans from being fulfilled. Nada pode impedir os planos de Deus de se cumprirem. While in the city, God blessed Isaac greatly and he became very wealthy. Enquanto estava na cidade, Deus abençoou Isaac grandemente e ele se tornou rico. And this concerned the people, so Abimelech asked him to leave. E isso preocupou o povo, então Abimeleque pediu que ele saísse. Verses 17 to 18. Versículos 17 e 18. Then Isaac departed from there, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seus pais lhes tinham dado. So Isaac moves out of the city into the valley.
Então Isaac sai da cidade para o vale and makes a point of restoring the wells that the people had filled in. e ele restaura os poços que o povo tinha tampado. By doing that, Isaac is re-establishing his family's presence in the land that God has promised them and reclaiming the land. Ao fazer isso, Isaac restabelece a presença da sua família na terra que Deus lhe prometeu, reivindicando a terra. Verses 19 to 21. Versículos 19 a 21. Also, Isaac's servants dug in the valley and found a well of running water there. But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, "The water is ours." So he called the name of their well Esek, because they quarreled with him. Then they dug another well, and they quarreled over that one too. So he called its name Sitnah. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitnah. So Isaac is trying to establish himself in the land that God has promised him and his descendants. Então, Isaac está tentando se estabelecer na terra que Deus prometeu a ele e seus descendentes. And he needs water, so he digs a well. E ele precisa de água, então ele precisa de um poço. But the people living in the land want the water that he found. They fought him for it, and so he called the well Esek. Mas as pessoas que vivem na terra querem a água que ele encontrou, então brigaram com ele por causa disso, e ele chamou o poço de Esek. But his sheep were still thirsty, so he dug another well. Mas as suas ovelhas ficaram com sede, então ele cavou outro poço. But the people fought him for that one too, and took it, so he called it Sitnah. Mas o povo lutou com ele por essa também, e pegaram, por isso chamou Sitnah. Verses 22 to 25. Versículos 22 a 25. And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, "For now the Lord has made room for us, and we will be fruitful in the land." Then he went up from there to Beersheba, and the Lord appeared to him the same night and said, "I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake." So he built an altar there and called on the name of the Lord. And he pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rehobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou consigo. Abençoá-lo-ei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor ali. Armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. So Isaac moved on again and dug yet another well for his thirsty sheep. Então Isaac seguiu à frente novamente e cavou mais um poço para suas ovelhas sedentas. This time the people apparently had enough water already, and they left Isaac in peace. Dessa vez, aparentemente, o povo já tinha água suficiente e deixou Isaac em paz. This was a sign to Isaac that God's promises were starting to bear fruit in his life. Isso foi um sinal para Isaac que a promessa de Deus estava começando a dar frutos na sua vida. And this is a lesson for us too today. E essa é uma lição para nós hoje também. If God has promised you something or called you to something, it doesn't necessarily mean it'll be easy. Se Deus lhe prometeu alguma coisa ou te chamou para alguma coisa, não necessariamente significa que vai ser fácil. Isaac dug a new well in the land that God had promised him. Isaac cavou um novo poço na terra que Deus lhe havia prometido. A well for his sheep, but also a stake in the ground, a sign or declaration of God's promise. Um poço para suas ovelhas, mas também uma marca no solo, um sinal, uma declaração da promessa de Deus. But that well was stolen from him. Mas aquele poço foi roubado. He named that well Esek, which means contention. Ele chamou esse poço de Esek, que significa contenda. He dug another well, another sign and declaration of God's promises in his life. Ele cavou outro poço, outro sinal da promessa de Deus para a sua vida. And that well was stolen from him too. E esse poço também foi roubado dele. He called that well Sitnah, which means strife. Ele chamou esse poço de Sitnah, que significa conflito. But he didn't let contention or strife discourage him from pushing forward in God's purposes for his life. Mas ele não deixou que a contenda ou a discórdia o desencorajassem de seguir em frente a direção à promessa de Deus para a sua vida. He kept going. Ele continuou indo. He dug another well, and this time his efforts were rewarded, and he could finally see God's promises start to take shape. Ele cavou outro poço e dessa vez ele conseguiu começar a ver as promessas de Deus na sua vida. And then God appears to him. Então Deus apareceu a ele. Isaac persevered through the strife and contention, holding fast to the promise of God.
Isaac segurou nas promessas de Deus e conseguiu alcançar. Then God appeared to him again and encouraged Isaac to keep going and reaffirms his promise. E então Deus apareceu para ele e disse para continuar seguindo em frente e reafirmou a sua promessa. God reminded Isaac that he is always with him every step of the way. Deus lembrou a Isaac que ele está com ele em todos os passos do caminho. Walking in God's promises is not always easy, Andar na promessa de Deus nem sempre é fácil, but whatever the circumstances may be, God is always in control. mas independente das circunstâncias, Deus está sempre no controle. God is always with us every step of the way. Deus está sempre conosco em todas as etapas do caminho. And it is absolutely critical that we keep walking close to him E é absolutamente crítico que continuemos andando com ele and keep trusting him to guide us through these difficult circumstances. e continuemos confiando nele para nos guiar nessas circunstâncias. And remember that God is all powerful and loves you more than you can understand. E lembre-se que Deus é o Todo-Poderoso e ama mais do que você consegue compreender. And he will fulfill his plans for your life. Just keep walking in faith. E ele cumprirá as promessas na sua vida. Apenas continue caminhando. Don't let contention or strife or anything else discourage you from walking in God's promises and plans that he has for your life. Não deixe as contendas, disputas ou qualquer outra coisa desencorajar a seguir as promessas planos de Deus que Deus tem para a sua vida. Don't give up. Não desista. Verses 26 to 27. Versículos 26 e 27. Then Abimelech came to him from Gerar with Ahuzah, one of his friends, and Phicol, the commander of his army. And Isaac said to him, Why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? Naquela época, Abimeleque de Gerar veio até ele com Auzete, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante de seus exércitos. E Isaac perguntou-lhes: Por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Oh no. Ah, não. So Isaac found a peaceful spot away from the grumpy people who wanted to meddle with his wells, Então Isaac encontrou um lugar tranquilo, longe das pessoas mal-humoradas que queriam pegar os seus poços. and he sees in the distance King Abimelech, his advisor, and the commander of his army headed his way. E agora ele vê o rei Abimeleque, seu conselheiro e o comandante do exército vindo na sua direção. What now? E agora? Isaac says, in not so polite words, To what do I owe the honor of your visit? Isaac diz, em palavras não tão educadas, a que devo a honra da sua visita? Verses 28 to 31. Versículos 28 a 31. But they said, We have certainly seen that the Lord is with you. So we said, Let there now be an oath between us, between you and us. Let us make a covenant with you, that you will do us no harm, since we have not touched you, and since we have done nothing to you but good, and have sent you away in peace. You are now blessed of the Lord. So he made them a feast, and they ate and drank. Then they rose early in the morning and swore an oath with one another. And Isaac sent them away, and they departed from him in peace. Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: Façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois, Isaac despediu-os e eles partiram em paz. Abimelech seems to have been king for quite some time, Abimeleque parece ter sido um rei por bastante tempo. and it appears as if his diplomatic treaties have contributed at least a bit to his success. E parece que seus tratados diplomáticos contribuíram pelo menos um pouco para o seu sucesso. Just as with Abraham, Abimelech comes to negotiate a peace treaty with Isaac. Assim como Abraão, Abimeleque vem negociar um tratado de paz com Isaac. But why? Mas por quê? Even though Abimelech has no idea of God's promise to Isaac, it is obvious, even to the pagans, that God is with Isaac and blessing him. Embora Abimeleque não tenha ideia da promessa de Deus a Isaac, é óbvio, mesmo para os pagãos, que Deus está com Isaac e o está abençoando. Despite Isaac's stress, fear, and discouragement along his journey, it is obvious to those around him that God is blessing him. Apesar do estresse, do medo, do desânimo de Isaac ao longo de sua jornada, é óbvio para aqueles que o rodeiam que Deus o está a abençoar. So even though it may feel from time to time that things are just not going right, that doesn't mean that God is not working out his plans in your life just because you can't see it. Portanto, mesmo que de vez em quando pareça que as coisas estão difíceis e não estão indo bem, isso não significa que Deus não está a realizar os planos dele para a sua vida. So just keep moving forward in the paths that God has set before you. Então apenas continue em frente em direção ao caminho que Deus fez para você.
Verses 32 to 33. versículos 32 e 33. It came to pass the same day that Isaac's servants came and told him about the well which they had dug. And they said to him, "We found water." So they called it Sheba. Therefore the name of the city is Beersheba to this day. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: Achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até hoje essa cidade é conhecida como Berseba. After wandering around the wilderness of Gerar, Isaac returned to Beersheba, Depois de vaguear pelo deserto de Gerar, Isaque voltou a Berseba, the place where his father proclaimed God's eternal nature and worshipped, o lugar onde seu pai proclamou a natureza eterna de Deus e o adorou, the place where Isaac returned after his harrowing sacrificial experience, o lugar para onde Isaque regressou após a sua angustiante experiência de sacrifício, the place where Abraham planted that evergreen tamarisk tree. o lugar onde Abraão plantou aquela árvore tamagueira sempre verde. There, God met with Isaac and reaffirmed his divine promise. Lá, Deus se encontrou com Isaque e reafirmou a promessa divina. There, God gave peace to Abraham through a covenant with his enemies. Lá, Deus deu paz a Abraão por meio da aliança com Abimeleque. Isaac returned to the place where his family fellowshiped with God. Isaque regressou ao lugar onde sua família tinha comunhão com Deus. And there, God met him and blessed him. E lá, Deus o encontrou e o abençoou. And there, God has now given peace to Isaac through a covenant with Abimelech. E ali, Deus deu paz a Isaque por meio de aliança com Abimeleque. And that very same day, Isaac's servants found water. E no mesmo dia, os servos de Isaque encontraram um poço com água. As Isaac's journeys brought him back to the place where God was, God blessed him and reaffirmed that Isaac was in the right place, walking in the right path. Como as viagens de Isaque o trouxeram de volta ao lugar onde Deus estava, Deus abençoou e reafirmou que Isaque estava no lugar certo, trilhando os caminhos certos. In our journeys, we also need to keep close to where God is. Nas nossas jornadas, também precisamos nos manter próximos dos lugares que Deus está. In all of the contention, strife, opposition, and busyness of our life, make sure you always keep close to God. Em meio a todas as contendas, conflitos, oposições e ocupações da vida, certifique-se que sempre estará próximo de Deus. Keep praying. Continue day. orando todos os dias. Keep reading God's word every day. Continue a ler a Bíblia todos os dias. Keep worshiping God Continue adorando a Deus and keep going to church. e continue indo à igreja. Make your dwelling place where God is. Faça da sua morada o lugar onde Deus está. Could we pass out the communion emblems, please? We have seen that, despite Abraham's half-truths and Isaac's whole lie, God still worked out his purposes through them. Vimos, apesar das minhas verdades de Abraão, da mentira completa de Isaque, Deus ainda assim realizou o propósito por meio deles. That's not because God doesn't care about sin. It's actually because sin is such a huge problem for us. Isso não é porque Deus não se importa com o pecado. Na verdade, é porque o pecado é um problema tão grande para nós. That is what the third part of God's promise to Abraham and Isaac is all about. É disso que se trata a terceira parte da promessa de Deus a Abraão e Isaque. Thank you. Sin separates us from God. And since the very beginning, in the Garden of Eden, thank you so much, God had a plan to reconcile us to Him. O pecado separa-nos de Deus e desde o início, no Jardim do Éden, Deus tinha um plano para nos reconciliar com Ele. Romans 3:23 tells us clearly that, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romanos 3:23 nos diz claramente que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. And the consequence of our sins? E qual é a consequência dos nossos pecados? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. The consequence for our sins is death, A consequência dos nossos pecados é a morte. but God's plan to reconcile us to Him was to grant us eternal life through Jesus Christ. Mas o plano de Deus para nos reconciliar com Ele era concedermos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. How? Como? By sending Him to earth to take the place for our sins. Enviando a terra para tomar o lugar dos nossos pecados. This is the part of God's promise to Abraham and Isaac, that through their descendants all nations of the earth will be blessed. Esta parte da promessa de Deus a Abraão e Isaque de que, através de seus descendentes, todas as nações da terra seriam abençoadas. The Messiah was to come to earth through God's people
Abraham's descendants through Isaac. O Messias viria à terra através do povo de Deus, os descendentes de Abraão, através de Isaque. So, despite Abraham abandoning his responsibility to protect Sarah, and despite Isaac abandoning his responsibility to Rebekah, Portanto, apesar de Abraão ter abandonado sua responsabilidade de proteger Sara e Isaque ter abandonado sua responsabilidade com Rebeca, endangering their descendants and promise from God, colocando em risco seus descendentes e a promessa de Deus, despite their deceit, apesar da traição deles, nothing could prevent God's plan from coming to pass. nada poderia impedir que o plano de Deus se cumprisse. God's plan to once and for all reconcile mankind to himself. O plano de Deus para reconciliar de uma vez por todas a humanidade consigo mesmo. Jesus Christ came to earth from his glorious throne in heaven Jesus Cristo veio à terra do seu trono glorioso no céu, as a baby born in the family line of Abraham and Isaac, como um bebê nascido na linhagem familiar de Abraão e Isaque, to take the place in God's just punishment for all the sin of all eternity. para tomar lugar na justa punição de Deus por todos os pecados por toda a eternidade. Jesus took your place and my place. Jesus tomou o seu lugar e o meu lugar. He took your punishment and my punishment. Ele recebeu o seu castigo e o meu castigo. He was declared guilty for our sins so that we could be declared innocent. Ele foi declarado culpado pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser declarados inocentes. He died your death and my death on the cross. Ele morreu a tua morte e a minha morte na cruz. The whip stripes tearing his skin apart gives us healing. As chicotadas que rasgaram sua pele nos trazem cura. Let's eat the bread together as we remember what he went through for us. Vamos comer o pão juntos enquanto nos lembramos que ele passou por nós. The blood that poured out from his nail-pierced hands, thorn-pierced head, and pierced side washes us pure and free from our sin and guilt. O sangue que jorrou das suas mãos perfuradas por pregos, da sua cabeça perfurada por espinhos e do seu lado perfurado, lava-nos, purifica-nos e liberta-nos do pecado e da culpa. Let's drink the juice together. Vamos beber o suco juntos. Because of Jesus' sacrifice for you, we can be forgiven, free, and holy. Graças ao sacrifício de Jesus por ti, podemos ser perdoados, livres e santos. Let's pray. Vamos orar. Oh Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, thank you. obrigado. Thank you for your plan since the beginning of time to reconcile me to you, Obrigado pelo seu plano, desde o início dos tempos, de me reconciliar contigo. to take my place for all the sins that keep me away from you, Por tomar o meu lugar por todos os pecados que me afastaram de ti. because you love me. Porque tu me amas. Thank you that you love me more than I will ever understand till I see you face to face in heaven. Obrigado por me amar mais do que eu jamais compreenderei, até que eu veja face a face no céu. Thank you for everything you have done for me. Obrigado por tudo que fizeste por mim. Help me to live for you. Ajuda-me a viver para ti. I love you. Eu te amo. Amen. Amém. Let's stand for our final song.